Amai a justiça, vós que julgais a terra. Pensai no Senhor com retidão. Procurai-o com simplicidade de coração, porque ele se deixa encontrar por aqueles que não o tentam. Ele se revela aos que não lhe recusam a fé, pois os pensamentos tortuosos afastam de Deus, e o poder, posto à prova, confunde os insensatos. A sabedoria não entra numa alma maligna, ela não habita num corpo devedor ao pecado, pois o Espírito Santo, o educador, foge da duplicidade. Ele se retira diante dos pensamentos sem sentido. Ele se ofusca quando sobrevém a injustiça. Nós ouvimos um pequeno poema, um pequeno trechinho do início do livro da sabedoria. Eu pensei com isso saudar você, acolher para mais esse encontro em que nós vamos caminhando com a palavra que é espírito e vida, entrando agora no grande bloco de livros do Antigo Testamento ainda, dos chamados livros poéticos e sapienciais. Na verdade, a área poética, as poesias no Antigo Testamento foram compostas de canções, de elegias, hinos de ação de graças, preces, lamentações, cânticos de amor e poemas didáticos também. O livro da sabedoria é um exemplo disso. E aí, ao longo de toda a Sagrada Escritura, nós vamos encontrando alguns cânticos em momentos específicos da história de Israel. Por exemplo, o Cântico do Mar Vermelho, ou Mar dos Juncos, que está em Êxodo 15. O Cântico de Débora está no livro dos Juízes, no capítulo 5. Débora foi uma juíza. O Cântico sobre Saul e Jonatas, no segundo livro de Samuel, no capítulo 1. E o Cântico da Vinha, no livro de Isaías, no capítulo 5. Esses são exemplos de alguns cânticos distribuídos ali no Antigo Testamento. 3 livros da Bíblia são exclusivamente compostos de cânticos: os livros dos Salmos, o livro das Lamentações e o que nós chamamos de Cântico dos Cânticos, ou os irmãos protestantes chamam de Cantares, os Cantares de Salomão. Os livros considerados didáticos ou livros educativos compreendem o que nós chamamos nesse bloco de livro dos Provérbios, que são partilhas de experiência de vida, comparações, parábolas. Esses livros didáticos têm muitas semelhanças com os nossos provérbios, ou que nós chamamos de ditos ou ditados populares. Eles são uma coleção desse tipo de sabedoria, uma sabedoria bem do povo, bem da vida cotidiana. A literatura sapiencial abarca 5 livros do Antigo Testamento, que são os livros de Jó, o que nós chamamos de Provérbios, já citamos um pouquinho, o Eclesiastes, o Eclesiástico e o livro da Sabedoria. Depois, ao longo do caminho, nós vamos aprender quais livros desses faltam nas Bíblias protestantes. Esse tipo de literatura não floresceu só em Israel, na terra de Canaã, floresceu em todo o Oriente Antigo. Nós encontramos já, por exemplo, na história do Egito, a produção de textos de sabedoria. Na Mesopotâmia, que é aquela região que fica ali entre os rios Tigre e Eufrates, é o sistema fluvial daqueles 2 rios. Ali, Mesopotâmia é um termo que significa região entre rios. Na Mesopotâmia, desde a época dos Sumérios, uma das primeiras civilizações humanas, comparada à civilização antiga do Egito e do Vale do Indo, na região da Índia, a civilização dos Sumérios é uma civilização muito antiga. Está no conjunto das primeiras civilizações conhecidas da raça humana. Ali foram compostos vários textos com provérbios, fábulas, poemas, e alguns deles inclusive falando de sofrimento, que acabam se assemelhando um pouco com o livro de Jó, como a gente vai conhecer adiante.
Mesopotâmia, então, eu estava dizendo que é aquela área que atualmente fica perto do Irã, do Iraque, do Kuwait, uma parte da Turquia, da Síria, naquela região ali. Ali é considerado o berço da civilização humana, com outros povos antigos. Essa sabedoria da Mesopotâmia, ou mesopotâmica, entrou na terra de Canaã. E dos ambientes de língua aramaica, existe um texto muito conhecido internacionalmente, inclusive, que se chama Sabedoria de Aicar, que é de origem assíria, mas foi escrito em aramaico e traduzido em diversas línguas antigas. Ele, o autor que escreveu a Sabedoria de Aicar, não tem nenhuma preocupação religiosa e ele fala do destino das pessoas a partir dos frutos e da experiência da vida cotidiana. Fala sobre viver bem, fala sobre ter boa educação, um texto muito antigo e interessante. Talvez se você conseguir para ler depois, certamente vai te enriquecer. O texto ensina o homem a se colocar diante do universo que é ordenado e funciona de maneira harmônica, para dar ao homem os elementos necessários para ser feliz e prosperar. Mas nós sabemos que prosperidade e felicidade não acontecem permanentemente na vida das pessoas. Ainda que as pessoas saibam viver de maneira harmoniosa, algumas situações que se interpõem ao longo do caminho trazem sofrimentos e decepções. É por isso que também, junto desta obra, nós vamos acabar encontrando alguns textos que são mais tristes, que são de mais lamentação, que falam mais da derrota e da decepção da vida humana. Já encontramos esses textos também no Egito e na região mesopotâmica. Essa sabedoria acabou sendo conhecida pelos israelitas também, que habitavam a terra de Canaã. O mais belo elogio que a Bíblia fez à sabedoria de Salomão é que a sabedoria de Salomão ultrapassava a sabedoria dos filhos do Oriente e a sabedoria do Egito. Isso está no primeiro livro dos Reis, no capítulo 5. Os sábios árabes e os sábios edomitas eram famosos, conhecidos. Está no livro de Jeremias, no capítulo 49, no livro do profeta Baruque, no capítulo 3, no livro do profeta Abdias, no capítulo 8. Jó, por exemplo, e os seus 3 amigos sábios viviam em Edom, são edomitas. Os sábios edomitas eram conhecidos. Eu estou dizendo isso para a gente não imaginar que essa literatura e esses textos sejam exclusividade do povo de Israel. Nós constatamos pela leitura do livro de Tobias que ele conhecia o texto Sabedoria de Aicar, aquele que eu disse que é traduzido em diversas línguas, conhecido internacionalmente. Provérbios, no capítulo 22, tem uma estreita relação com as máximas, um texto chamado Máximas de Amenemope, que era um egípcio que escreveu com o intuito de ensinar coisas importantes da vida para o seu filho. Se chama Máximas de Amenemope, um texto do Egito. Diversos salmos, por exemplo, são atribuídos a Emã e a Etã, que são sábios de Canaã. Segundo o primeiro livro dos Reis, no capítulo 5, o livro dos Provérbios traz algumas palavras de Agur, por exemplo, Provérbios 30, e as palavras de Lamuel, Provérbios 31. Esses dois são originários de Massa, uma tribo do norte da Arábia. Vocês se lembram que Massa é citado ao lado de Meriba, onde o povo endureceu o coração na travessia do deserto, em direção a Canaã. Pois é, o livro dos Provérbios trazem palavras de Agur e Lamuel, que são de uma dessas duas tribos. Os estudiosos, então, acabaram percebendo que as primeiras obras sapienciais de Israel se parecem muito com obras dos seus povos vizinhos. Todas elas acabaram nascendo naquele mesmo ambiente. Os sábios de Israel começaram a falar do destino das pessoas,
e fazem a partir de preceitos religiosos. Esse é o diferencial dos textos sapienciais de Israel, porque eles acabam ligando os textos e a aquisição do conhecimento humano, da sabedoria cotidiana, à relação com Deus, são ligados à religião. Para eles, a verdadeira sabedoria é o temor de Deus, e o temor de Deus é a piedade. Se a sabedoria oriental é considerada humanismo, a sabedoria israelita é considerada humanismo devoto. É o humano que se coloca diante do divino, do sagrado. Pouco a pouco, então, o valor da sabedoria israelita foi se mostrando principalmente nos escritos que começaram a ser elaborados depois do tempo do exílio. Ali se dirá que só Deus é sábio, possuindo uma sabedoria transcendente que o homem vê atuando na criação, mas que é incapaz de conhecer, de pesquisar, de se aprofundar na sua condição humana. A sabedoria de Deus traz um quê de mistério. A gente encontra isso lá no livro de Jó, no capítulo 28, em Eclesiástico, capítulo 1, capítulo 16, 39, 42, falando da sabedoria divina que elabora o universo com harmonia. Lembra que eu falei dos antigos escritos, sabedoria de Aicar, que ensinava o homem a se colocar diante do universo harmônico? Aqui nesses livros de sabedoria cananita ou israelita, porque é da terra de Canaã, essa sabedoria que provém do próprio Deus é uma sabedoria que traz um pouco de mistério, porque o humano não consegue abarcar completamente. A gente vai ver isso na medida que a gente fizer o caminho através dos livros sapienciais, que a gente vai conhecer um pouco, um a um. No prólogo do livro dos Provérbios, do capítulo 1 ao capítulo 9, a sabedoria fala como se fosse uma pessoa. Está ao mesmo tempo presente em Deus desde a eternidade e agindo com Ele desde a criação. Você lendo lá, depois você vai entender isso. E aí, em Jó 28, a sabedoria aparece como distinta de Deus, que é o único a conhecer onde ela se esconde. Em Eclesiástico 24, por exemplo, está escrito: a própria sabedoria se declara saída da boca do Altíssimo, habitando nos céus e enviada a Israel por Deus. No livro da sabedoria, no capítulo 7, a sabedoria é a efusão da glória do Todo-Poderoso. Ela emana dele. Assim, a sabedoria, que era um atributo de Deus, se destaca dele e se torna pessoa. Na fé do Antigo Testamento, essas expressões tão vivas vão guardando o seu mistério e preparam a revelação das pessoas divinas. É por isso que eu fui fazendo esse caminho, para a gente perceber como que, num determinado momento, a sabedoria é o próprio Deus. Depois, os escritos vão acabar ensinando que elas emanam de Deus, até ela se tornar pessoa. Mais tarde, nós vamos ver no Logos, lá no Evangelho de São João, como essa sabedoria está ao mesmo tempo em Deus e fora de Deus. E todos esses grandes textos justificam o título de sabedoria de Deus, que São Paulo dará a Jesus Cristo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 1. São Paulo chamará Jesus de sabedoria de Deus. Jesus é a sabedoria de Deus personificada, feita carne, o Logos, o verbo que veio habitar entre nós. Nas partes mais antigas do livro dos Provérbios, a sabedoria, ali chamada de justiça, conduz necessariamente à felicidade, e a insensatez, chamada de iniquidade, leva à ruína. Mas depois a gente vai perceber que no caminho isso vai se tornar uma contradição. Por quê? Porque na dramática história de Jó, na sofrida história de Jó, o ponto de interrogação vai acabar aparecendo. Mas como a vida de um homem justo leva à infelicidade? Como a vida de um homem sensato acaba entrando em ruína? Ali os 3 amigos de Jó, que são chamados sábios edomitas, defendem a tese tradicional. Qual é a tese tradicional? A tese tradicional é que a insensatez
chamada de iniquidade, leva à ruína, e que a justiça leva à felicidade. Eles defendem essa tese. Mas e a situação de Jó, que é considerado um homem justo? Para a questão do justo e infeliz, não existe uma resposta que satisfaça o espírito. Se nos limitarmos às retribuições terrenas, essa resposta nunca vai aparecer. Não há outra saída senão aderir a Deus na fé, apesar de tudo. Por quê? Porque para além das retribuições terrenas, existirá uma retribuição do eterno. Ao homem que é justo e encontra no seu caminho a ruína, e encontra no seu caminho o desafio, a impossibilidade, a queda, ele terá uma recompensa com o divino que faz com que a vida seja eternizada. Essa será uma das respostas. Isso quer dizer que aquela tese de que a justiça leva à felicidade, que encontra um contraponto na história de Jó, ela não vai achar apoio e não encontrará uma resposta que seja segura quando se pergunta por que Jó está sofrendo. Se pensarmos só naquelas que são as conquistas dessa nossa vida terrena, não existe resposta. Mas aí Jó terá que se desdobrar e se derramar diante de Deus, que tudo sabe, tudo conhece e tudo pode, para além dessa vida, onde alguns dons, muitas graças poderão ser derramadas na vida daquele que é justo. O livro do Eclesiastes não apresenta também uma outra solução para isso. Sublinha também a insuficiência das respostas mais tradicionais. Nega que se possa pedir contas a Deus e exigir a felicidade como algo que seja definitivo. O livro do Eclesiastes vai dizer isso. Como é que nós vamos questionar a Deus e ter a felicidade como certa se nós não conhecemos todas as coisas? O livro do Eclesiástico permanece fiel à mesma doutrina. Exalta a felicidade do sábio, mas a ideia da morte o atormenta, e ele sabe que tudo depende dessa última hora. Diz que é fácil para o Senhor, no dia da morte, retribuir a cada um segundo as suas obras. Veja que existe já a ideia de uma recompensa após a morte. Isso começa, inclusive, a dar alguns sinais do que depois, na caminhada cristã e na fé cristã, se chamará a doutrina dos novíssimos. Não sei se vocês se lembram o que são os novíssimos. É a doutrina sobre o purgatório, o céu e o inferno, que é aquilo que acontece a partir do estilo de vida que uma pessoa teve, da sua relação com Deus, o que acontece depois da morte. Pouco depois do livro do Eclesiástico, o livro de Daniel vai explicar a fé numa retribuição objetiva após a morte. E no pensamento de Daniel, esta fé estará ligada à fé na ressurreição dos mortos. Isso porque, para ensinar que o sucesso, a prosperidade não se darão única, exclusivamente e totalmente nesta vida. A forma mais simples e mais antiga da literatura sapiencial é chamada de Mashal. É esse, no plural, o título do livro que chamamos de livro dos provérbios. O Mashal é um conjunto de máximas e ditados populares. E aí também a gente vai perceber uma evolução ao longo da nossa leitura, naquilo que a gente vai conhecer como um pouco de estudo. Por detrás de todas essas formas literárias, a sabedoria deve ser procurada na vida da família ou na vida da tribo, do clã. As observações sobre a natureza, sobre os homens, acumuladas de geração em geração, deram origem a sentenças, a ditados populares e a normas de conduta. Os ensinamentos então começam de pai e mãe e passam para filho. Depois a gente vai perceber que existe uma evolução nisso. Os ensinamentos vão ser passados de mestre para discípulo, quase chegando à elaboração, à constituição de uma escola, onde se ensina preceitos de sabedoria, normas de conduta de vida, de conduta moral.
Mais tarde, a sabedoria, e isso a gente vai perceber nos escritos, acaba se tornando um privilégio da classe mais letrada, mais erudita, dos que sabem escrever, dos sábios, e os sábios e os escribas vão começar a aparecer lado a lado um com o outro. A sabedoria então começará a aparecer entre os escribas da corte do rei, entre os sacerdotes, e depois será atribuída diretamente ao rei. A gente então, eu sei que eu fiz muito rapidamente, mas depois nós vamos fazer o caminho através dos livros. A gente vai percebendo que no Antigo Testamento a gente chega aqui ao cume de uma caminhada longa que acabou chegando naquilo que nós chamamos de Escritos de Salomão. Uma sabedoria que era passada de pai e mãe para o seu filho, passou para os discípulos, para as classes eruditas, para os escribas, para os sacerdotes e acabou se tornando sabedoria do rei. Isso em povos vizinhos de Israel também aconteceu. No Egito, por exemplo, você encontra textos que são atribuídos ao faraó para ensinar a vida para o seu filho. Salomão, então, foi exaltado como o maior sábio que existiu em Israel. E as duas coleções mais importantes e mais antigas dos provérbios são atribuídas a Salomão. Isso explica o título dado ao livro inteiro, chamado de Provérbios de Salomão. Lá no capítulo 1, versículo 1, você vai ler exatamente isso. Também foram colocados sob o seu nome o livro de Eclesiastes, a sabedoria e o cântico dos cânticos. Todo esse ensinamento, comunicado gradualmente ao povo eleito, preparava a revelação da sabedoria encarnada. Olha que interessante, uma sabedoria que era Deus, que nós encontramos em diversos textos fora de Deus, uma sabedoria que é passada de pai e mãe para os seus filhos e acaba sendo a sabedoria com que um rei governa o seu povo, a maneira como ele ensina, decide e escolhe. Tudo isso no Antigo Testamento prepara a vinda da sabedoria encarnada. Mateus, depois, o evangelista, escreverá no seu evangelho, quando os escribas e fariseus pedem um sinal a Jesus, Jesus então irá responder: a rainha do sul veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Mas, isso está em Mateus 12:42, aqui está algo mais do que Salomão. A sabedoria é Jesus encarnado. Eu deixo a você o desejo de um bom caminho. Nós fizemos hoje uma introdução a esses livros sapienciais e aos poéticos um pouquinho também. E que o Senhor, que é luz e sabedoria, nos ilumine como Pai, e Filho e Espírito Santo. Amém.